Olá pessoal, Gevandro Barros em mais um vídeo aqui para o nosso canal, e nesse vídeo eu vou falar para vocês do último dos 10 desperdícios dessa série. E é um desperdício um pouco atípico, mas a gente passou a considerá-lo no mundo da construção porque a gente veio trazendo as metodologias do Lean para outras áreas, inclusive agora para a construção. A gente vem desenvolvendo novas metodologias, novas ferramentas, vem aplicando, implementando isso na prática. E esse 10º desperdício tem a ver com as pessoas, que são quem realmente fazem as coisas acontecer. É o desperdício que eu chamo de desperdício do conhecimento humano. Então, vamos falar sobre esse desperdício aí nesse vídeo. Me acompanha até o final que ele pode ser bem interessante aí para você. Bom pessoal, tá vendo aqui atrás de mim? Estão diversos post-its pregados, planejamento, meu funil de vendas está aqui, tem outro meio kanbanzinho de vendas aqui, meu cronograma de marketing, parte do meu canvas estratégico está ali atrás. Enfim, quando a gente lida com pessoas e quando a gente trabalha com algumas ferramentas dessas aqui, sejam voltadas para planejamento, sejam voltadas para fazer a gestão da sua obra, do seu negócio, enfim. Quando a gente trabalha com metodologias e principalmente ferramentas, a gente precisa das pessoas para que isso seja implementado, para que isso seja praticado e dê resultado onde quer que a gente esteja, seja um projeto, seja uma obra em si, seja numa área administrativa, seja no desenvolvimento de um projeto. E o conhecimento, né, o que a gente chama de chá, aí, conhecimentos, habilidades, atitudes, são muito importantes para que as pessoas deem os resultados que os processos, né, dentro desses dois pilares, processos e pessoas, as pessoas precisam dar os resultados que a empresa necessita, mas para replicar aquilo que os processos foram padronizados para acontecer, né, para dar como resultado. E são as pessoas os principais responsáveis por isso. E existe aí, dentro, né, dessa gama dos desperdícios, um momento que a gente trabalha no Lean, ou vários momentos que a gente trabalha no Lean, mas o principal deles é lá na essência do Lean, quando a gente trabalha com desperdício, quando a gente trabalha com workshop de melhoria, quando a gente trabalha com workshop Kaizen, a gente trabalha com uma coisa que chama brainstorming, né? E fazendo um brainstorm durante um workshop, ou até mesmo durante uma reunião, um brainstorm nada mais é do que você dar liberdade para aquelas pessoas que estão ali participando de darem ideias, né, de forma bastante aberta, né, sem afagar, aí, sem botar panos quentes, ou seja, fornecendo a possibilidade daquela pessoa falar a ideia que ela quiser, mesmo que a ideia dela não tenha tanto a ver naquele momento ou não possa ser implementada por conta de custos, enfim, o brainstorm precisa ser livre. Então esse desperdício do conhecimento humano, muitas vezes, ele é encontrado de maneira indireta quando a gente não faz a implementação das metodologias e ferramentas da forma adequada. Eu tenho passado por um momento agora, né, depois de 20 anos, fiz 20 anos em dezembro do ano passado de consultoria e agora trabalho com mentoria consultiva, que é uma mistura de mentoring com consulting, né, com técnicas de mentoring para formar líderes, formar gestores, formar expert em diversas metodologias e ferramentas e também trabalhar com a parte consultiva aí para trazer isso para a prática. E o que eu mais tenho visto dentro da minha atuação são líderes, gestores que precisam também aprender a liderar, aprender a gerir, mas tem bastante dificuldade de ter uma iniciativa de implementação do Lean, porque dá trabalho, muitas vezes demora, as pessoas querem resultado para ontem, enfim, e também de desenvolver programas de excelência que tenham o Lean ali como base, mas o cara fica muito apegado à metodologia, muito apegado a uma ferramenta e pouco apegado à liderança. E quando ele vai fazer parte, estou falando de gestores agora, né, independente do cargo, pode ser um gerente, um diretor, o dono de uma construtora, quem efetivamente precisaria estar lá também para puxar
workshops para também puxar um projeto de implementação de Lean Construction ao longo de uma obra ou de várias obras dentro da empresa, enfim. Se a participação do líder é importante, a gente fala que isso tem que ser feito de cima para baixo. Se o líder não compra a ideia, os seus colaboradores também não vão comprar e a coisa não vai acontecer, se essa é uma condição para o Lean funcionar, para um programa de excelência operacional funcionar, eu preciso considerar esse desperdício do conhecimento humano e conseguir, muitas vezes, avaliá-lo. Por quê? Porque muitas vezes a gente deveria até medir, né, esse desperdício se em alguns momentos fosse possível. Mas eu preciso, diante das sequências metodológicas, principalmente do Lean Construction, que é o que a gente está focando aqui agora, poder saber quando deve ser a participação de cada líder e cada gestor para que as ideias que forem dadas, as sugestões nos brainstorms não possam ser abertas, né? Por que eu estou falando isso? Porque dependendo de um momento que um líder está ali participando de um projeto, de um workshop, de uma implementação de uma metodologia, as pessoas vão se sentir retraídas, as pessoas não vão dar ideias. Esse conhecimento humano que deveria estar lá porque são pessoas que estão ali, né, no dia a dia, que conhecem efetivamente a coisa, se ela vê um líder, ela já fica com receio, ou ela já fica com medo, ou ela não quer dar ideia porque ela vai achar que ela vai ser uma ideia muito pequena perto de algo que um líder que está ali, um gerente, um diretor poderia dar. Então, existe também uma abordagem que eu pessoalmente venho trabalhando para diminuir esse desperdício. Eu já fiz alguns estudos nisso, eu estou escrevendo algumas coisas, de quais são os momentos ideais que um gestor e um líder precisa fazer um approach, e a metodologia de gestão por processo, a gente já está colocando algumas coisas ali nessa metodologia nesse sentido, chamando de coach, né? Porque o líder precisa ser um coach dos seus colaboradores que estão puxando, do seu expert ou consultor interno, dependendo, cada empresa chama aí de um jeito, para que essas implementações e esses níveis de pessoas, níveis hierárquicos de pessoas que vão participar do projeto de implementação do Lean Construction, cada um consiga contribuir, primeiro, com a sua qualificação e segundo, com o seu conhecimento. Por mais que eu esteja qualificado dentro de uma função, por exemplo, eu sou pedreiro, eu posso conhecer de outras coisas, porque a experiência que eu tenho, a bagagem de já ter passado em diversas obras, de coisas que eu vi, de coisas que eu vivenciei, vai muito além da minha função, que é aquela de pedreiro. E assim para um engenheiro civil, e assim para um engenheiro planejador, e assim para um engenheiro que a gente está chamando hoje de gestor de restrições, que deve ser um cara super articulador, que vai trabalhar com as diversas instâncias para fazer essas articulações funcionarem dentro das interfaces e eliminar as restrições, né, que vão estar aí nessas interfaces e nos processos. Enfim, a gente precisa trabalhar esse desperdício de conhecimento humano de várias formas, colocando as pessoas no lugar certo. E aí eu vou dar algumas dicas aqui, né? Saber fazer um workshop de Kaizen ou de melhoria, chame aí da forma como você achar melhor, é muito importante, tanto para o gestor quanto para o colaborador que você vai trazer para participar contigo. Mas saiba tirar dele a ideia no momento certo, para que você não vete a ideia dele, para que todas as pessoas sintam a liberdade, o conforto, né, a possibilidade de dar a sugestão na hora adequada e que ele se sinta bastante à vontade para isso. Segunda dica é aprender a fazer reunião. E aí eu vou em obras, eu vejo aquelas reuniões, né, gigantescas, o cara faz uma reunião por semana e chama todo mundo, chama o fornecedor, tal, aquela reunião vira uma palestra, porque tem muita gente, não é feita com muita frequência. Acaba se tendo muita gente naquela reunião e a reunião vira palestra. E aí não se discute efetivamente os problemas como deveriam, não se toma decisões que realmente deveriam e o conhecimento humano nessa hora de tomada de decisão também é negligenciado, também é jogado fora. Então a gente precisa, e uma metodologia que a gente usa é o controle da rotina para isso, saber trabalhar reuniões produtivas para que na gestão por processos, que faz parte desse ciclo da excelência que a gente está chamando hoje, para que esse ciclo funcione como um todo, né? A sistemática de reuniões que está dentro da gestão precisa ter um controle para que essas ações, junto com esse brainstorming, junto com a discussão que você fez, porque um plano de ação, pessoal, eu vejo salas de gestão, war room, né? Cada empresa chama
de uma forma montadas numa obra bonita, com quadros muito bem coloridos, colocados na parede e tal. Só que quando eu vou lá para perguntar efetivamente o que aquele indicador trouxe de resultado e se ele está conseguindo, com tudo aquilo que ele tem na parede, gerir de uma forma a ver problema e tomar decisão, o gestor não sabe responder. Então não adianta você ter uma sala de guerra super montada na sua obra, fazer algumas reuniões que na verdade podem virar até palestra, que então isso também não é eficiente, e ter um monte de ferramenta implementada para às vezes até mostrar para as pessoas que você consegue, conhece várias ferramentas, se essas ferramentas não te fazem duas coisas. Primeiro, não te dão condição de olhar os problemas que estão acontecendo agora, que podem vir a acontecer para frente, e se você não tem condição de tomar decisão em cima dos problemas. E aí uma das ferramentas que a gente usa é o plano de ação, que é simples, né? Quem tem que fazer o que, quando, e dar nome aos bois aí, dando prazo e tomando as ações necessárias. E às vezes esses planos de ação são colocados ali nesses quadros, nas paredes, enfim. Às vezes eu vou lá nesse plano de ação, ou ele está desatualizado, ou não envolve as pessoas corretas. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma ferramenta de um plano de ação, ela deve ser usada no momento da reunião, quando a gente discute as ideias, né? Por isso que eu estou falando do desperdício de conhecimento humano, e é nesse momento que eu tenho que captar o conhecimento humano, chamar as pessoas certas que têm conhecimento sobre determinados problemas, na obra, num projeto, num processo administrativo, enfim, para me dar a sugestão para eu resolver aquele problema o mais rápido possível. Um plano de ação não pode ser uma ferramenta, seja no Excel, seja no software que você quiser usar, online ou não, tem um monte de empresa já usando aplicativo para ter rapidez, mas não adianta o aplicativo, ou seja, não adianta a ferramenta se ela não está te dando velocidade de tomada de decisão e nem te levando à resolução do problema de uma maneira eficiente, eficaz. Então, consiga utilizar as reuniões não como palestra, mas faça reuniões com mais frequência para que essa frequência tenha a possibilidade de te dar a condição também de ver mais próximo o problema. Por isso que o japonês, o sistema Lean fala, vá ao Gemba, visite o local onde as coisas acontecem com mais frequência, para você ter mais acesso à informação e discutir com as pessoas que ali estão os problemas que elas tiveram no dia a dia, para que esses problemas não acumulem, porque se você fizer uma reunião mensal, uma reunião a cada 15 dias, e aí chamar todo mundo para fazer aquilo virar quase que uma palestra, e aí as decisões vão ser tardias, você não vai ter acompanhado, você não vai ter o controle da sua rotina feito da maneira adequada, e isso não vai te trazer resultado. Então não adianta ferramentas na parede, um monte de quadro com indicador, com um monte de coisa, post-it, quadrinho de cartão, enfim, um monte de coisa que a gente vê que o Lean é legal e proporciona isso pra gente, se você não souber utilizar ou mesmo sabendo utilizar, se aquela ferramenta ali não estiver te dando a chance de você medir e acompanhar os problemas e resolver rapidamente os problemas. Então, utilize o conhecimento humano, que é um desperdício que você pode ter aí, caso você não estiver utilizando da maneira adequada. Utilize as pessoas da forma correta. Outra dica que eu vou te dar é como é que você vai entender que essas pessoas trabalham numa direção A e B, entendendo o perfil comportamental. Eu fiz alguns projetos em áreas que não estão ligadas diretamente a construtoras, em gerenciadoras, por exemplo, em prestadores de serviços de empresas voltadas para o ramo da construção, empresas de logística, por exemplo, empresas que trabalham com setores administrativos, como empresas projetistas. E uma das coisas que a gente vem trabalhando nos últimos anos também durante os projetos é como o projeto tem início, meio e fim, muitas empresas, dependendo do pico da obra, contratam muitas pessoas ou até mesmo terceiros ao longo dessa obra. Se a mão de obra é 100% do terceiro, isso não vai estar, isso que eu vou falar agora não vai estar na sua mão. Mas se você necessita contratar pessoas, pessoal, aprenda aqui, e cada vez mais eu tenho visto isso no mercado, eu vivi isso no IOPEX quando eu tinha um número grande de colaboradores, fazer a análise do perfil comportamental. Porque somente fazendo a análise do perfil comportamental, através de um coach ou de um psicólogo, uma pessoa que consiga fazer essa análise para você, você vai colocar a pessoa certa no local certo.
Na verdade, existem 4 tipos de perfis comportamentais e todas as pessoas vão se encaixar em um ou mais de um, mas pelo menos em um com mais intensidade. O planejador, o executor, o comunicador e o analista. E existem funções que precisam de perfis mais executor, outras funções que precisam de um perfil mais analista e assim por diante. Então, aprenda que a área de recursos humanos, e se você quer utilizar mais do conhecimento humano, que pode ser um grande desperdício que você tem aí no seu mercado, não te traga problema ou que você consiga utilizar mais a sua equipe para te dar mais resultado, faça primeiro uma boa análise de perfil comportamental e trabalhe com isso da forma a tirar das pessoas o que realmente elas podem te entregar. A gente vai em obras que a gente vê construções de pequeno, de médio, grande porte, isso não importa, onde a gente vê as pessoas lá embaixo, os colaboradores mais simples que poderiam estar dando mais ideias, que eles vivenciam o problema e passam por aquilo, né, ou algo que está se tendo aí um desperdício muito grande ou algum problema que está acontecendo com uma certa frequência e pelo fato das pessoas não conseguirem ver o perfil desse colaborador e tirar dele aquilo que realmente pode ser voltado para ele, porque ele vai continuar desempenhando a função dele da melhor forma possível, né? E aí dando resultado para o projeto. Se a gente não consegue fazer essa ligação porque a gente não consegue identificar os perfis e colocar as pessoas certas no local certo, a gente vai ter bastante dificuldade de acertar. E dificuldade de acertar, se a gente tiver, os resultados não vão sair. Então, muito cuidado com esse desperdício do conhecimento humano. É o último desperdício da nossa série. E termina aqui essa série, eu vou começar a falar de temas básicos, intermediários e também avançados a partir de agora. Vou trazer podcasts com pessoas que eu tenho entrevistado aí de obras grandes, médias e pequenas. E a gente vai tornar cada vez mais esse canal um canal de conteúdo para você em relação não só ao Lean Construction em si, mas a diversos temas que estão ligados a esse mercado da construção, que sirva não só para construtora, obviamente, mas para prestadores de serviço, para gerenciadoras, para projetistas, ou seja, todas as empresas que fazem parte desse mercado da indústria da construção. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado dessa série. Continuem aí conosco, compartilhando esse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, dar uma força pra gente e também com a sua inscrição, obviamente o algoritmo aí do Google faz com que esse vídeo possa ser visto por mais pessoas e aí a gente receber também feedbacks, perguntas e trazer cada vez mais conteúdos aí de valor para você. É isso que a gente deseja. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo, um grande abraço. Tchau, tchau.